Glória a Jesus. Irmãos, esses dias que eu fiquei fora, eu meditei na palavra, né, irmãos? Glória a Jesus. Vamos lá, abrir lá em Gênesis 17. Glória a Jesus. Quando a gente ouviu falar de Deus, pelo menos a maioria de nós, né? Todos que passaram por alguma religião, e até aqueles que não passaram por religião nenhuma, tinham uma visão de Deus muito deturpada, de que Deus quer a nossa felicidade, né, irmãos? Que Deus quer a sua felicidade, que Deus, se você for fiel, se você for guardar os mandamentos, não é isso tudo? De certa forma não está errado, né? Mas quais mandamentos? Fiel a quê? Não é? Glória a Jesus. Então aqui no capítulo 17 de Gênesis, eu li bastante Gênesis esses dias, né? Para relembrar os textos que eu já tinha lido antes. Glória a Jesus. E aqui, irmãos, no capítulo 17 tem uma aliança que foi feita, né? E essa aliança, ela era feita através de uma circuncisão, que é um corte no membro masculino, né? Uma aliança com o povo de Israel. Depois a gente viu na história, né? Que não só o povo de Israel, mas a descendência de Ismael também hoje faz a circuncisão, né? Veio depois lá com a revelação que, entre aspas, né? Que Maomé recebeu lá naquela caverna, né? Diz ele que foi o anjo Gabriel, se não me engano. E eles também fazem essa circuncisão, que é uma aliança, né? Vamos ler, irmãos. Depois a gente, pela graça de Deus, nós vamos entender a mensagem. Verso 1, irmãos. Vou ler rapidinho, irmãos, para a gente não perder tempo. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus, é o El Shaddai, né? Se fosse no hebraico, estaria El Shaddai aqui, não é isso? Todo-Poderoso. Mas vamos ler de novo, peraí. Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Que coisa, irmãos. Que o Evangelho diz que nunca ninguém viu a Deus. Nunca ninguém viu a Deus. E que nenhum homem cumpriu a lei. Todos caíram. Todos erraram. Todos pecaram. E estavam destituídos, afastados, distantes da glória de Deus. Não podiam ter a Deus de forma nenhuma. Então como que pode, né? Aqui é uma afirmação que ela é contrária ao Evangelho. Não é interessante isso? Então, muitas pessoas não entendem isso, né, irmãos? Aí criam teorias, como, por exemplo, da teofania, né? Dizendo que, não é que era Deus, né? Diz que era porque era uma aparência dele, né? Como se fosse o anjo dele, a imagem dele ali, como se fosse um espírito, né? Mas o nosso Pai, ele tem um espírito, é o Espírito Santo. Que teofania é essa? Que coisa que é essa, né? Vamos continuar lendo? E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o seu nome Abrão, mas Abraão será o seu nome. Porque por pai de muitas nações te tenho posto. Te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão, e te darei a vida eterna. É isso? Não tem essa promessa, irmãos? Essa aliança que não dava vida eterna, não dava salvação, né? E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e tua descendência, depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti, a terra de suas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão. Ser-lhe-eis o seu? Então a promessa também fala de terras, a terra de Canaã, não é? Verso 9, disse mais Deus a Abraão. Quem que disse para Abraão? Deus. Então ele não só disse, mas ele também estava na presença de Abraão, não é isso? Está escrito, né? Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Essa é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal de aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. E estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem incircunciso, ou seja, cuja carne do prepúcio não tiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha? Extirpada.
Vai ser aniquilado o homem que não fizer isso no meio do povo. Então os irmãos percebem, irmãos? Uma aliança de sangue, uma aliança, perdão, de um corte, né? Uma aliança de um sinal na carne do homem, não da mulher, só do homem, né? Que tinha um poder muito grande, porque aquele que não fizesse isso, ele devia ser morto, não é? E acontece ali também uma mudança no nome de Sara, de Sarai, né? Ela vira Sara, é a sequência do texto aí. E quando ela recebe uma promessa de que ela ia ter um filho, e que o filho seria então, né, o cumprimento dessa promessa, não é? Abraão riu, né? Tem algumas traduções que dizem que não é bem isso, ele sorriu, né? Ele ficou feliz. Mas depois Sara também, ela ri, né? Ela não acredita, ela ri, e é questionada pelo Senhor também ali na presença dela. Glória a Jesus. Então, irmãos, os irmãos percebem que ele fala de uma coisa perpétua. É uma coisa perpétua. Veio sobre a humanidade. Então, não só Abraão, né, recebeu uma promessa, como até a mulher, a escrava que teve um filho, que foi Ismael, também recebeu uma promessa, né? E dela sairia reis, né, da descendência de Ismael, né? 12 príncipes, se não me engano. Glória a Jesus. Então, irmãos, isso foi por todo o mundo. E os homens se relacionaram com as mulheres do mundo todo, né? E hoje não existe esse costume no meio dos cristãos de fazer circuncisão. Os cristãos, eles fizeram um à la carte, eles escolheram algumas leis para eles cumprirem do judaísmo, e a circuncisão, pelo menos na grande maioria das religiões cristãs, não tem. Mas existem outras coisas, né, que vieram depois disso aqui. Aqui ainda não havia lei, né, irmãos? Nesse momento aqui, é no início, né, da humanidade, não havia lei. Glória a Jesus. Vamos em Êxodo. O Senhor aparece para Moisés também em Êxodo, né? Capítulo 4. Vamos ler só um pedacinho. A parte que fala que o Senhor apareceu para ele é no capítulo 3, né? Apareceu para ele numa sarça ardente, não é? Então, irmãos, é interessante, né? Quando a gente começa a ler essas histórias aqui, é um punhado de coisas interessantes para a gente entender e conhecer a história, né? Mas é muito triste também de ver quanta morte, quanta coisa terrível aconteceu, né? Aqui, irmãos, vamos abreviar aqui. Vamos ler a partir do verso 21, capítulo 4, verso 21. Então ele já tinha aparecido, já tinha dado uma ordem para Moisés, para falar com o faraó, para libertar o povo, etc, etc. Não sei se os irmãos lembram, mas Moisés matou um homem, e aí o faraó ficou sabendo, ele fugiu, acho que para Midian, se não me engano. E aí nessa fuga aí, ele conheceu uma mulher. Na verdade, ele defendeu ela e as irmãs. Né? E aí o sogro viu ali, que no caso não era sogro, era pai dela, né? Ofereceu ela e ele tomou ela por mulher. Né? E eles tiveram um filho. Só para fazer contexto, né? Verso 21. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta e faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, o meu primogênito. E eu tenho dito: deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Interessante, né? Você vai falar com ele, mas ele não vai deixar porque eu vou fechar o coração dele. Porque eu quero matar o teu primogênito. Né? O faraó sabia disso? Não sabia. Não sabia. Moisés sabia. Né? Então, foi uma coisa feita mesmo para matar. Não é? Olha a sequência do texto. E eu tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis. Opa! Então o Senhor encontrou Moisés e o quis matar. Por quê? Lembra que estava na aliança? Olha, se alguém no meio do povo não fizer, não é, esse deverá ser morto, extirpado do povo. Mas por quê? Aí a sequência vai dar para a gente entender o que aconteceu. Então Zípora, que é a mulher que ele teve, né, dos midianitas, né, tomou uma pedra aguda, afiada, e circuncidou o prepúcio do seu filho, e lançou aos pés de Moisés, né, e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da... Porque ele chegou nela e falou: vamos circuncidar o menino agora. E ela não queria, não era costume dela. Não fazia parte da aliança da vida dela. Ela não queria judiar da criança. Né? Mas o Senhor queria matar Moisés porque não tinha ainda circuncidado. Pelo menos é o que dá para entender. Ou matar Moisés ou matar a criança. Mas fica mais claro que ele queria matar Moisés porque não fez isso. Até aquele momento, diante de tudo que tinha acontecido ali.
Então, irmãos, os irmãos percebem a seriedade dessa aliança que foi estabelecida lá no Velho Testamento. Glória a Jesus. Então, irmãos, nós vivemos a aliança de Cristo, né? A nova aliança, no sangue de Jesus, que nos libertou de tudo isso. Não é? Quando foi dada a lei, nós não vamos ler, que hoje não vai dar tempo, né, irmãos? Não foi abolido a circuncisão. A circuncisão permaneceu, não é? Glória a Jesus. Mas foram estabelecidas leis perpétuas também para o povo de Israel. Vamos dar uma passadinha aqui em Números, irmãos, capítulo 12. Nós já vamos para a graça já, irmãos. Só estou dando uma passadinha aqui para lembrar esses textos aqui para os irmãos. Capítulo 12 de Números, verso 1. Era na sequência ali, vocês acharam? Diz assim, ó. E falaram Miriam e Arão. Quem que era Miriam e Arão? Os irmãos lembram? Irmãos de Moisés. Eles eram irmãos de Moisés. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Por causa da mulher? Cuxita? Cusita? Cada tradução vai estar de um jeito, né? Com quem casara. Então Moisés teve outra mulher. Olha que coisa. Uma mulher cusita. Ele achou ela bonita. Vou pegar para mim, né? Com quem casara. Porquanto tinha casado com uma mulher? Cuxita, cusita, né? E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Tinha já na lei, já havia na lei, uma ordem que o povo de Israel não se misturasse, os homens não tomassem por mulher uma mulher de uma outra nação. Porque está escrito lá que, por certo, essa relação faria com que eles caíssem em idolatria. Não é isso? Moisés casou com uma mulher cusita. Então ele foi censurado por Miriam e Arão. Eles falaram contra Moisés e disseram, verso 2, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Porque é verdade. Eles foram usados mesmo pelo Senhor, Miriam e Arão, né? Então ela estava querendo o quê? Dizer que ele não estava com essa bola toda, não, Moisés. Que não era só por ele que o Senhor falava, mas falava também através de outras pessoas, assim como eles, né? Verso 3, e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem. Então ele desceu, não desceu? Ele estava lá? Estava. Estava escondido no meio da fumaça lá da nuvem, mas ele estava lá, não estava? Estava lá. E se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e ambos saíram. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonhos, falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Pois não tivesses temor de falar contra meu servo, contra Moisés, e assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e retirou-se. Ele matou Miriam, depois ele matou Arão, né, o Senhor. Então, os irmãos percebem, os irmãos já viram, ou já, de repente até na religião antiga dos irmãos, alguém já falou assim, olha, não mexe com o servo do Senhor, o meu ungido, né? Eles pegam também outra passagem, né? Não fala contra o ungido do Senhor, não. É? Já querendo pôr medo na igreja. Então, isso acontece muito nas igrejas. Então, você não pode questionar nada do que você ouve na pregação, porque você está falando contra o ungido do Senhor. E o Evangelho não ensina isso. É o contrário. Nós devemos examinar tudo, reter o que é bom. Não é? E nós temos que ouvir tudo e julgar, segundo a palavra, não é isso? A palavra nos ensina. Mas aqui também ficou claro, né, irmãos? Que ele desceu, que ele estava ali, no meio do povo. E a palavra vai nos ensinar, não é? Que quem revelou o Pai foi Jesus, que ele nunca foi visto. Não é? Paulo a Timóteo diz, né, que somente ele, né, ele só, como é que é o texto? Tem a imortalidade, né, e habita na luz inacessível, em que nenhum homem viu e pode ver. Né? Glória a Jesus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo disse isso, mas o Senhor Jesus também, né? Vamos lá em João, Evangelho de João, capítulo 5, 37. Então o Senhor Jesus falava, irmãos, com os fariseus, né? Glória a Jesus. E aqui no verso 37 ele diz assim, e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. O Pai deu testemunho de mim. O Pai falou de mim. É isso que ele está dizendo. Vós nunca ouvistes a sua voz e nem vistes o seu parecer. Então aqui é o próprio Senhor Jesus falando com os fariseus, que eles nunca tinham ouvido a voz do Pai e nem visto o seu parecer.
Então aqui é muito claro, né, irmãos? Glória a Jesus. Vamos no capítulo 1. O povo de Israel que tivesse essa aliança, não é, que naquele momento foi estabelecida ali, antes de haver Israel, né? Não havia Israel ainda. Foi uma aliança feita com Abraão, né? Glória a Jesus. Diz que faria desse povo um povo filho de Deus, né? Israel, meu primogênito, né? Foi o que ele falou para Moisés, não foi? Uma aliança, não é isso? Um povo peculiar, também está escrito em outra passagem, né? Aqui no capítulo 1 diz assim, verso 11, verso 10. Estava no mundo, está falando de Jesus. E o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então o mundo não conhecia Jesus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos aos que creem. Então nós vemos que filho de Deus foi estabelecido aqui, não é? Veio ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento. E para que eu seja filho de Deus, para que todos nós sejamos filhos de Deus, nós precisamos crer em Jesus, crer no seu nome. Glória a Jesus. E não pertencer a uma nação, e não ser descendente de Abraão, descendente de Israel. Não é? No verso 17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer, o revelou, está na minha tradução. Glória a Jesus. Então aqui de novo, né, irmãos? Então, se a palavra fala que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus, então fica claro para nós, irmãos, o quê? Que está havendo uma separação entre lei de Moisés, graça e verdade. Não é? E na sequência fica claro, Deus nunca foi visto por alguém. Nós lemos lá em Números, por exemplo, bem claro. Mas nós lemos também em Gênesis, bem claro também, não foi? Também. Que ele desceu, que ele apareceu, que ele falou. Ora está anjo do Senhor, ora está o próprio Deus, ou o Senhor. Mas Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai. Então ele fala desse jeito por quê? Porque o Senhor Jesus já tinha ressuscitado quando ele escreveu esse livro. Ele está dizendo que o Senhor é ressuscitado, né? Aquele homem que nasceu da mulher Maria, que pregou o evangelho e que foi morto e ressuscitou, este está no seio do Pai. Foi ele que o revelou, que o fez conhecer. Glória a Jesus. Então, irmãos, no capítulo 8, de João mesmo, verso 19, disseram-lhe, pois, aonde está teu pai? Por que perguntaram isso para Jesus? Porque eles perceberam que Jesus falava de um pai que não era o pai deles, não era o Deus deles. O Senhor Jesus, os irmãos vão perceber aqui, ó. Quer ver? Verso 15, ó. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. O Senhor Jesus percebe que ele só chama o Deus verdadeiro de Pai, não é? Para ficar bem claro para eles que era outro Senhor. Verso 17. E na vossa, é na lei do meu Pai? Não, é na vossa lei. Está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo. E de mim testifica também o Pai que me... Aí agora vem a pergunta. Disseram, pois, onde está o teu Pai? E Jesus respondeu, não me conheces a mim, nem ao meu Pai. Se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis ao meu... Então, para conhecer o Pai, existe a necessidade de conhecer o Filho. Por quê? Porque a palavra disse lá em João capítulo 1, que Jesus o revelou. Então, não teria como conhecer o Deus verdadeiro. Se antes não conhecer Jesus. Eles não tinham como conhecer. O próprio Senhor Jesus está dizendo isso. E ele disse mais algumas coisas, e aí diz no verso 30, dizendo ele essas coisas, muitos creram. Então, quando muitos creram nele, creram que ele falava de um Pai, de um Senhor, de um Deus que antes eles não conheciam. Passaram a conhecer. E creram na mensagem de Jesus. Não é? Verso 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, irmãos, fica muito claro de que o povo de Israel não tinha a verdade, não sabia a verdade. O povo de Israel estava sendo enganado. Não é? Então o Senhor Jesus falou com aqueles que estavam crendo nele, olha, permaneçam então no que eu estou ensinando. Permaneçam na minha palavra, para verdadeiramente serem os meus discípulos. Não é à toa que ele disse assim, dessa forma. Porque muitos se dizem discípulos de Jesus e não permanecem na palavra
de Jesus. Então não são discípulos verdadeiros. São discípulos falsos, porque ouvem Jesus, mas também baseiam a sua fé e a sua conduta no Velho Testamento, aprendendo da lei. E não só aprendendo da lei, mas também esperando as coisas que a lei prometeu. E isso é muito importante para nós, irmãos. Porque vocês sabem muito bem tudo isso que está sendo dito aqui. A pregação que está sendo dita aqui, irmãos, é o beabá da nossa fé. Não é? Mas muitos de nós, muitas vezes, ficamos apegados a querer as coisas dessa vida. Então a mensagem, irmãos, hoje está nos trazendo um fundamento da nossa fé, não é? Mostrando para nós que nós temos que ficar atentos naquilo que nós esperamos. Nós esperamos aquilo que Cristo nos prometeu. Nós esperamos aquilo que a palavra nos ensina, não é? Glória a Jesus. Então, irmãos queridos, vamos para Mateus, só para fortalecer o que a gente está aprendendo aqui hoje, irmãos. Ou reforçando, né? O que a gente já sabe. Capítulo 11, irmãos. Glória a Jesus. Então, no capítulo 11, João Batista, o que ele faz? O João Batista foi preso, né, irmãos? Então, João Batista, irmãos, ele foi muito usado pelo Espírito Santo, preparou o caminho do Senhor Jesus, anunciou o arrependimento, a vinda do justo, a vinda do Messias. As pessoas então ficaram alertas e atentas, e quando o Senhor Jesus apareceu, alguns, no meio daquela multidão, percebeu que ele era o Cristo. A maioria não creu, mas muitos creram, né? Mas ele, irmãos, acabou se intrometendo ali no assunto de Herodes, no rolo, não é, do pecado de Herodes, e Herodias e a filha dela, não é isso? Fizeram ali um acerto entre as duas ali, pediram a cabeça dele, ele foi preso. E depois ele foi morto, né? Mas enquanto ele estava preso, ele sentiu ali a ânsia da morte e bateu uma dúvida na cabeça dele. Ficou com um receio, será que é esse mesmo? Aí mandou os discípulos dele ir até Jesus e perguntar para ele, ó, é o Senhor mesmo ou a gente vai esperar outro, né? E aí o Senhor Jesus fez alguns sinais ali para mostrar para eles que ele era assim. E o Senhor Jesus intercedeu pelo João Batista, né? E nós percebemos que, pelas palavras aqui, né, irmãos? Vamos ler aqui, ó. Verso 10, vamos abreviar. Mateus 11, 10. Porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Glória a Jesus. Então, irmãos, a maioria dos cristãos não dão honra nenhuma para João Batista, irmãos. Dão honra para Moisés, falam de Gideão, falam de Abraão, falam de Jacó. Pregações de José tem um monte, não é? Eles gostam de falar, dá um caldo a uma pregação falando de José. E a palavra não ensina nem dar honra para João Batista. E não é isso que nós estamos ensinando aqui hoje, né, irmãos? Mas a palavra aqui nos fala. Entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, o Senhor Jesus disse, é chegado o reino dos céus. Então, irmãos, mostra o quão grande e quão forte é o poder que foi derramado sobre a igreja, né, irmãos? Porque ele fala do menor do reino dos céus é maior do que João Batista. Por quê? Porque ainda que João Batista falou de arrependimento, anunciou e preparou o caminho do Senhor, a palavra do evangelho que cura e que salva vem da igreja. É manifestada pelos santos que permanecem na palavra do evangelho. Glória a Jesus. Então nós somos lá atrás, nós falamos de Abraão, nós falamos de Moisés. Eles falaram face a face com o Senhor, mas não era o Pai. O cristão, ele teve face a face com Cristo. Enquanto a multidão odiava o Senhor Jesus. E foram eles ali e deram o voto deles e o crucifica-o, não é? Glória a Jesus, aqueles que permaneceram crendo em Jesus e que creem em Jesus até hoje. E a palavra que está sobre as nossas vidas, você pequenininho aí, porque ele disse assim, que o menor no reino dos céus é maior do que o João Batista. A palavra que você fala de Jesus, ela tem poder de tirar alguém da morte e das trevas, do engano, da maldição da lei e levar para a salvação e para a vida eterna. Então essa palavra, irmãos, tem que te fazer entender o quão grande coisa o Senhor Jesus fez. Que derramou o seu nome e a autoridade do seu nome sobre as nossas vidas. Glória a Jesus. E aí a sequência, né, irmãos? Glória a Jesus. Verso 12. E desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Dá pra gente lembrar do texto lá de Lucas 16:16, né? Então, até João, né?
Desde então, é pregado o reino dos céus e todo homem emprega força para entrar nele, né? Nós percebemos que é a mesma passagem, né? A mesma fala de Cristo, né? A lei e os profetas duraram até João. E desde então é pregado o reino dos céus e todo homem emprega força para entrar nele. Então existe a necessidade de empregar força, de batalhar pela fé. Glória a Jesus. Nós alcançamos a fé, mas nós temos que permanecer e empregar força. Você precisa se esforçar, não é? E o Espírito Santo é essa força. O Espírito Santo já te deu a força. A palavra já te deu a fé. Não é? A fé vem de Deus, é um dom de Deus. Glória a Jesus. E nós temos que perseverar, irmãos. Empregar força. Por quê? Porque aqui essa aliança que veio antes de Jesus, ela é muito forte. E ela é perpétua mesmo. E a lei que foi dada é perpétua mesmo. O próprio Senhor Jesus disse, não passará um jota e um tio, sem que tudo se cumpra. Então, irmãos, ou estamos na graça, ou caímos da graça, que é muito pior. Cair da graça e voltar para uma condenação, para uma maldição, no qual hoje você está livre. Hoje você é livre. Hoje você é filho de Deus, filha de Deus. Então cair da graça é um prejuízo, é perder, irmãos, a vida eterna, que hoje é a herança que você tem direito, pela graça de Deus que foi derramada. Então no capítulo 25, irmãos, só para a gente não perder a oportunidade aqui, perdão, verso 25, irmãos, perdão, eu estou trocando as palavras aqui. É no capítulo 11, verso 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser? Tá claro, né, irmãos? Então, sábios entendidos, pessoas que eram cheias de si, cheias da lei, cheias do conhecimento, eram mestres, doutores. E até o dia de hoje é assim, não é? A pessoa cheia de si, cheia de soberba, tem dificuldade de entender o Evangelho. Tem dificuldade de aceitar a palavra de Cristo. Tem dificuldade de negar-se a si mesmo. E nós, irmãos, pela nossa simplicidade, nós abraçamos isso. Todos nós, né? Então isso é um tesouro para nós, irmãos. Mas aqui vem uma revelação, né? Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, a pessoa só conhece o Pai através do Filho. E o que o Filho fez? Pregou o Evangelho. O que o Filho fez? Falou do Pai. O que o Filho fez? Falou de um novo mandamento. A caridade de Deus. Não é? Vocês aprenderam isso lá no passado, mas eis que eu ensino vocês diferente. Olha como vocês aprenderam lá atrás, mas eu ensino assim. Olha só como vocês aprenderam lá na lei, mas eu ensino desse jeito. O Senhor Jesus ensinou outra lição. E nós nos apegamos a essa lição, a palavra do Evangelho. Glória a Jesus. Verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cansados do quê, irmão? Cansado de trabalhar? Você vai para Jesus e você recebe um renovo ali na hora, porque você trabalhou muito a semana toda, é isso? Oprimido por quê, irmão? Oprimido pelo quê? Então, esse povo aqui que recebeu a palavra era um povo que estava cansado e oprimido. Oprimido da lei, oprimido pelos anjos. Oprimido por uma carga pesada demais que eles não podiam carregar. Que ele vai chamar aqui de jugo, né? O jugo é aquela peça que é colocada no animal, né? Não é isso? Eu não sou do campo não, mas eu aprendi isso, né? Que quando eles iam colocar o animal ali para carregar a carga, né? Eles colocavam um jugo em cima do animal, né? E ali apoiada a carga, é isso? Mais ou menos isso, né? Jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas. Então, ainda que pareça difícil entender o Evangelho, e pareça difícil viver essa vida, negar-se a si mesmo, a palavra está dizendo que é mais leve do que o fardo da lei. E é verdade, irmãos. Porque a pessoa que está na lei, muitas vezes, você com seus olhos só enxerga do lado de fora. A pessoa que está na lei, a pessoa que serve aos anjos, a pessoa que guarda sábado, que dá dízimo, que faz campanha, corrente e voto, essa pessoa, ela está de braços dados, de mãos dadas com os anjos. Estão recebendo maldição, estão tendo as suas vidas destruídas, os casamentos destruídos, estão sofrendo muitas coisas. As pessoas que estão no mundo, que nem em igreja nenhuma estão de braços dados com os anjos. A lei está sobre eles, não é? Agindo. E ainda que aparente ter uma vida boa, uma vida tranquila, de liberdade, é um momento muito curto. A gente não vê a vida da pessoa inteira. A gente conhece só um trecho da vida.
Se você olhar para um artista, para alguém que está se dando bem, você está vendo só aquela faixazinha da vida dele ali, naquele momento. Você não está vendo a vida toda. O fim, para todos os homens, é a morte. E depois, a segunda morte, o lago de fogo. Não é? Então a mensagem do Evangelho nos fala, irmão, que a palavra de Jesus, a palavra do Evangelho, é o quê? É um jugo suave, né, irmãos? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Porque tinha alguém que não era manso e humilde. Tinha alguém que abria o chão. Tinha alguém que lançava bola de fogo e enxofre, não é? Que lançava serpentes ardentes, todo tipo de peste e maldição. E eles viam o anjo do Senhor com a espada matando quando vinha a peste, não é? Então o Senhor Jesus está muito claramente dizendo, né, irmãos? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave, meu fardo tem um jugo, mas a carga ainda é leve. Mas tem um jugo, não é? Existe uma carga. Não é fácil, né, irmãos? Viver o evangelho não é fácil. Então, não é isso também que a gente está dizendo, né, irmãos? Mas alguém quer voltar para a lei? Ninguém quer, né? Vamos para Gálatas, irmãos. Então, aqui é interessante, né? O Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, ele ficou um tempo, né, junto com os Gálatas, pregou o evangelho e estabeleceu ali bispos, né? Pessoas ali para cuidar da igreja e continuou a jornada dele. E aí ficou sabendo que a igreja dos Gálatas tinha sido contaminada com a lei. Alguém entrou lá, algum judeu, algum falso cristão, dizia que tinha que guardar toda a lei, inclusive a circuncisão, não é? Então diz assim, ó, verso 1. Estai, pois... eu não falei? É capítulo 5, irmãos. Verso 1. E é muito fácil isso acontecer, irmãos, porque se a pessoa não entende que a partir de Cristo existe uma conversão, a partir de Cristo você conhece Deus, é estabelecido sobre a sua vida a nova aliança no sangue de Jesus. E aí os irmãos percebem a importância da ceia. Não foi à toa, né? Uma lembrança, todas as vezes que comerdes e beberdes, né? Uma importância muito grande. Este é o meu sangue, né? Que é derramado por vós. Glória a Jesus. Então, a aliança é no sangue de Cristo, né? Então, é muito fácil uma pessoa começar a ler o Velho Testamento sem entendimento nenhum, se depara lá, é uma aliança perpétua. Gente, perpétua. Perpétua é perpétua. Acabou. A pessoa vai querer estabelecer na igreja. Né? Por quê? Porque não discerne, não consegue ver que Jesus revelou o Deus verdadeiro. Né? Então a mensagem e a aliança é em Cristo. Então aqui, irmãos, alguém com um falso entendimento, enganado, né? Verso 1, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes? Então tá vendo? Ele fala da circuncisão. Tem gente que fala assim, não, mas a circuncisão não é a lei, irmão deles. Tem que dar o dízimo. Não é? As pessoas falam isso. A circuncisão veio antes, até o dízimo veio antes. Né? Abraão deu dízimo a Melquisedeque, está lá no Gênesis. Né? Glória a Jesus. Mas aqui ele está falando, os irmãos percebem que está tudo ligado. Né? E eis que eu, Paulo, vos digo, verso 2, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Verso 3, e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei. Porque antes não tinha lei, mas quando estabeleceu a lei, as coisas lá de trás foram todas agregadas à lei. Né? Da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da glória a Jesus. Então, se nós esperamos a esperança da justiça, irmãos, nós esperamos aquilo que Cristo nos veio trazer. Justificação, purificação, remissão de pecados, uma transformação, uma regeneração, novas criaturas, segundo a mente de Cristo, tendo um coração renovado, uma mente purificada da má consciência. A palavra do Evangelho que Cristo nos trouxe, nos faz nos libertar da avareza, por exemplo, que vem lá da lei. É justamente o contrário, não é? Glória a Jesus.
Então, irmãos, vamos voltar aqui rapidinho, aproveitar aqui no capítulo 3, verso 19, irmãos. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro? Mediador, está aqui na minha Bíblia. Quem que fazia a mediação? Quem que era o meio de campo ali, o intermediário entre o Senhor e o povo de Israel? Moisés, né? Então, vamos mudar o que está escrito aqui, então, só para ficar claro. Mudar não, né? Vamos só traduzir. E foi posta pelos anjos na mão de Moisés. Mas não foi Deus que deu a lei para Moisés? Hã? Foi os anjos, né? O Evangelho revela isso. E aí ele vai dizer, verso 20. Ora, o mediador Moisés não o é de um só, mas Deus é um. Então existe o Deus verdadeiro, ele é um. Quem apareceu para Moisés eram muitos. Então fica claro, não é? Que não foi o Pai que deu a lei lá no Monte Sinai, não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, fica claro para a gente, né, irmãos? Glória a Jesus. Não vai dar tempo, né, irmãos, por causa do horário aqui, eu estou vendo que eu já falei demais, mas se a gente fosse lá em Eclesiastes 3, nós veríamos Salomão, um homem sábio, né? Falando do tempo, há tempo para todas as coisas, tempo disso, tempo daquilo, né? Tempo de matar, ele fala, tempo de matar, tempo de curar. Olha que interessante, né? Mas, diante daquela reflexão filosófica de Salomão, ele entendeu, olha, a porção do homem é curtir a vida, é trabalhar, é conquistar bens e aproveitar desses bens. Por quê? Porque se morrer um cachorro ou um gato e um homem, ninguém pode garantir que um sobe e o outro desce. Está escrito com outras palavras, né? Mas o Evangelho não ensina isso, não é? O Evangelho nos ensina que há um reino dos céus. O Evangelho nos ensina a não amar o mundo, a não amar o dinheiro, a negar-se a si mesmo, a ser generoso, a ajudar uns aos outros, né? Fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O Senhor Jesus nos fala da importância de nós estarmos vestidos, né, com o capacete da salvação. Ou seja, a nossa mente e o nosso pensamento, acima de tudo, tem que ser guardar a salvação, que é o que o Senhor Jesus veio nos resgatar, nos trazer uma vida verdadeira, porque essa vida aqui, irmãos, é um projeto falido. É um projeto falido, contaminado, não é? É só em Jesus que há vida. Então nós temos que fazer aquilo que o Evangelho nos ensina. Desejar, sonhar, não é? E, claro, usar de sabedoria nesse mundo, né? No tempo que estamos aqui. Glória a Jesus. Então, irmãos, 1 de João, nós lemos esses dias atrás, vamos ler de novo. Capítulo 2, verso 15. Se nós tivéssemos lido Eclesiastes, Salomão, né, ele meditando ali, filosofando, ele diz que Deus fez tudo perfeito, né? Em seu tempo. E pôs um mundo no coração do homem, para que o homem não possa ver, não é? Não possa compreender a obra de Deus, não é isso? Então Jesus nos chama de amigos. Não chamo vocês de servos, chamo vocês de amigos. Porque tudo que eu ouvi do Pai eu revelei para vocês. Deixo nada escondido, não é? E a palavra nos ensina a não amar o mundo. Verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, é uma realidade. Vai ser sempre uma tentação na nossa vida, irmãos. Sempre. Claro que nós estamos crescendo na fé a cada dia. Cada vez você está mais forte para vencer esse tipo de tentação. Mas são tentações, concupiscências nos olhos, não é? Na carne, e um orgulho, né? Uma soberba da vida que nós temos, né? Muitas vezes. E elas vão surgindo, a palavra vai revelando a comunhão dos santos, né? Você vai ouvindo a pregação, você vai ouvindo os conselhos, e você vai percebendo que ainda tem alguma coisinha ali para mortificar dentro de você. E você vai deixando, né? Não é uma coisa simples assim, né? A partir de agora eu criei em Jesus, eu não tenho mais cobiça nenhuma nos olhos, não tem mais nada, né? Pelo contrário, né, irmãos? Quando você está no mundo, o pecado é tão grande, não é? E é tão abundante o pecado que parece que você está até anestesiado, né? Quando você se liberta do pecado, ou quando você tem um propósito de não viver mais em pecado, então você está o tempo todo buscando santidade, não é? A sua carne, ela está gritando muitas vezes pelas coisas desse mundo. Às vezes dá um cansaço na gente, não é?
Você pensa assim, muitas vezes, eu queria mesmo ter uma casa boa, eu queria mesmo era ter um carrão. Pode acontecer, né? De vir um pensamento maligno, né? Você começa a pensar no seu casamento, começa a pensar no seu trabalho, em tantas coisas. Você pode muitas vezes ser enganado, porque o desejo brota ali no seu coração. Então existe uma tentação muito grande. Né? Antigamente não, você estava na carne, você vivia com todo tipo de concupiscência. Né? Nada era proibido. Todo tipo de maldade, malícia, perversidade passava na sua cabeça. E hoje você cuida até dos seus pensamentos. Que a palavra te ensina que até pensar é pecado em certas coisas. Né? E aí então corta. E aí você começa a cortar. Não, isso aqui agora não serve mais para mim. Corta isso, corta aquilo. Daqui a pouco você virou um retrógrado, que nem internet mais você tem direito. Não tem mais rede social, não faz mais isso, não faz aquilo. Né? E, na verdade é porque você está cortando. Você não posso, porque não está errado, mas se eu fizer isso aqui, vem uma tentação, me leva a pensar numa coisa, numa outra coisa, eu estou lutando contra isso. E tem que lutar mesmo. Né? A palavra nos ensina. Vamos finalizar aqui em Tiago, irmãos. Volta aí um pouquinho. Aproveitar aqui, tá pertinho. Capítulo 4. O título aqui é Resistir às Paixões. Verso 1. Diz assim, irmãos. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes. Por que não? Não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Então, irmãos, interessante isso, né? É uma palavra muito dura, né? Dura. Porque, irmãos, olha, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites. Isso aqui é concupiscência, né, irmão? E não só concupiscência, né? Mas até a consumação das concupiscências, né? Deleites, né? Que vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes. Matais, olha isso, irmãos. E sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes. Por que não? Pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Ele chama de adúlteros e adúlteras, né? Por que isso, né, irmãos? Porque, irmão, se você é de Cristo, quando você abraça uma profecia, abraça um desejo, uma promessa de algo lá da lei, você está trocando de Senhor. Quando você coloca o dinheiro e as riquezas em primeiro lugar, a palavra chama de idolatria, não é? Chama isso de idolatria. Então você deixa de servir, de ser servo de Cristo, não é? Do Deus verdadeiro, e muitas vezes o que guia a sua vida é um ídolo nessa terra, não é? Uma riqueza, um deleite, alguma coisa desse mundo. Por isso que ele chama de adúlteros e adúlteras, né? Não sabeis vós que é a amizade do mundo. Então a amizade do mundo é como você amar e idolatrar algo do mundo, né? É inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constituiu-se inimigo de Deus. Glória a Jesus. E nós não, né, irmãos? Nós permanecemos em Cristo e zelamos, né? Por isso que veio essa palavra, né? Da sua palavra, do nosso entendimento, nossa mente e coração, irmãos. Em primeiro lugar, tem que estar Cristo. A sua vontade, a sua verdade, não é? Mas eu tenho carência disso. Mas eu tenho muita necessidade disso. Mas eu quero muito isso, não é? Mas nós temos que querer e colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Porque todas essas coisas que estavam escritas ali naquela passagem, né? Aquilo que precisamos, nosso Pai bem sabe que nós precisamos e nos sustenta, né, irmãos? Amém? Glória a Jesus. Que essa palavra possa nos dar mais força, nós possamos sair daqui hoje mais fortalecidos, irmãos. Esperando Cristo e a sua promessa, em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer, irmãos. Vamos ficar de pé.